Já está dando. Até vamos convidar as pessoas para irem lá também tomar um vinho comigo, né? E conhecer o meu espaço. Como chama teu... É a adega? Vivere. De viver. Então a gente está vivendo. Você realmente está vivendo. E está vivendo muito bem. Mas, enfim, fica aí o convite para todo mundo conhecer o espaço da Jéssica Cândido na Casa Cor, né? A mostra que segue aí até o dia 8 de dezembro, mas também conhecer todos os espaços. E tem uma série de atividades. Ao final da nossa programação aqui, eu vou dar uma passada, porque tem uma agenda cultural bastante intensa também lá na Casa Cor, mas vamos para o nosso assunto de hoje. Fica à vontade, Jéssica, para apresentar o nosso tema, apresentar o nosso convidado, e já fica aí o convite para todo mundo participar, mandar dúvidas aqui para gente. Qual o tema e quem é o nosso convidado de hoje? Hoje nós estamos com o Marcos Kur, que é... Falei certo? Marcos falou certo. Então ótimo. Então tá ok. Sócio da Elite Home, e nós vamos falar sobre a importância da sonorização nos ambientes, né, Marcos? Isso Seja mesmo. muito bem-vindo à Rádio CBN no programa Casa e Construção. Muito obrigado, prazer a todos. Meu nome é Marcos, estou aqui em Cuiabá tem algum tempo já, estou conhecendo ainda a região, mas eu vim para cá para abrir a nossa empresa, a Elite Home Tech, eu e meu sócio. Estamos aqui há mais ou menos um ano, trazendo um pouco de conhecimento sobre som, automação, painel de LED, explorando um pouquinho mais desse mercado, tirando a curiosidade, trazendo um pouquinho sobre o quanto o som é importante no nosso ambiente, na nossa vida. Então, é isso que a gente está explorando ao máximo aqui. Muito bom. O Marcos também está no espaço da Casa Cor. Está atendendo a quantos ambientes vocês? Estou em 9 ambientes. Misericórdia, gente. Praticamente todos. Por isso a necessidade do vinho no espaço dela todo santo dia. 9 ambientes ali, estou no ambiente dela. Estou ali também na parte de sonorização. Então, quem for lá no convite dela tomar um vinho, vai estar escutando um sistema de som muito bom. Exatamente, o som ficou excelente. Por isso que a gente está bebendo, o som tá bom. O som tá tá todo bom. mundo sintonizado, tá todo mundo em sintonia por lá. Mas, Jéssica, então, o nosso ouvinte já tá sabendo, né? A gente vai falar sobre som, o Marcos já deu alguns detalhes ali também, que ele atua automação, painel de LED. Então, tendo curiosidades, tendo dúvidas sobre esse assunto, cinema, vai mandando pra gente. A Jéssica vai trazer as nossas primeiras perguntas, as primeiras dúvidas por aqui, mas já eu quero contar também com a participação do nosso ouvinte. Fica à vontade, Jéssica. E sempre no começo do nosso programa a gente quer saber sobre a história, né? De onde veio essa vontade de trabalhar com som, automação. Conta para nós um pouquinho, Marcos, para os nossos ouvintes entenderem. Tá, perfeito. Eu sempre tive a vontade de trabalhar no ramo da construção ou no ramo da tecnologia, porque, querendo ou não, hoje em dia a tecnologia, a inovação está todo dia inovando, criando, desenvolvendo, e as coisas estão passando muito rápido. Então, eu tive um espelho muito bom da minha mãe. Minha mãe é engenheira civil. Ela sempre estava nesse ramo da construção. E eu, desde pequeno, olhando ela construindo, vendendo. E aí ela faz reforma. E aí eu olhei e falei, tá aí um ramo que eu gosto. Tá aí eu me apaixonei por essa área. E aí eu sempre fica a mosquitinha no ouvido falando, Marcos, e aí, vamos pro ramo da construção? Por onde? E aí acabei conhecendo meu amigo Vinícius, que já é meu sócio, e ele falou, Marcos, eu quero muita tecnologia e tu quer muita construção. O que a gente pode unir? Surgiu a oportunidade, falamos, vamos abrir uma empresa de automação. E aí aquela paixão por som, falamos, não, peraí, vamos abrir um pouco o braço e vamos começar a se envolver nisso, vamos atrás de parceiros, vamos atrás de empresas, trazer aquela paixão da construção junto com a tecnologia, que hoje o celular está na mão de todo mundo. Hoje todo mundo tem uma bela de uma TV em casa, todo mundo tem um sistema de som em casa. A automação está na nossa vida faz anos já, só que as pessoas pensam que isso é algo novo. Porque se a gente for pensar em automação na vida de todo mundo, a automação ela foi criada em 1898. Foi quando criou o primeiro controle remoto. Ele veio com o princípio de ser a ajuda na nossa vida. Então aí vem essa coisa de tentar trazer essas curiosidades, trazer e mostrar isso aí para a vida de todo mundo e falar, a gente precisa disso dentro de casa. A automação, a tecnologia, ela veio para auxiliar a nossa vida. Da mesma forma que o som, ele está ali para trazer um conforto para você, para trazer o sentimento para você. Ele te deixa feliz, ele te deixa alegre, ele te deixa todos os momentos tristes,
depressivos, ele tá ali na nossa vida. Né? É isso mesmo. E Marcos, só aproveitando já um pouquinho aqui, nem sei se tinha esse questionamento por aí, mas eu sou enxerida, eu vou intrometendo aqui na pauta da Jéssica. Mas é muito comum, né, a gente falar, sonorização num barzinho, num restaurante, alguma coisa mais relacionada ao lazer. Eu queria que você trouxesse também pra gente, por exemplo, ambientes empresariais, corporativos, também a sonorização está presente e de que forma daí ela acontece? Que aí já não vai botar um sertanejo, um negócio ali naquele ambiente. Como é que é isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, que às vezes até tem ali o som, mas às vezes passa batido, não? Conta pra gente aí como é que é também nesses ambientes mais sérios, entre aspas, vamos dizer assim, como é que funciona a questão da sonorização? Se a gente for pensar, hoje tem muitos escritórios de advocacia, principalmente esse ano, eu atendi muito escritório deles. Por quê? Eles viram e falam, a gente quer deixar os nossos funcionários num clima mais agradável. Todo mundo no escritório sentado, não aquele silêncio absoluto que dá um certo sono, aquele desconforto. Então eles falam, eu quero fazer um sistema de som que tem que ser extremamente confortável, não dá aquele som metálico, aquele som alto, para que isso dê um conforto para os funcionários, para os advogados, para os prestadores de serviço, e eles se sentirem mais à vontade dentro da empresa. Querendo ou não você trazer esse conforto, eles trabalham melhor. Eles trabalhando melhor, a empresa rende mais. Então, está tendo uma procura muito grande para a parte de escritório, comércio. Querendo ou não, você entrar numa empresa, ou, por exemplo, num barzinho, e você ter um som bom ou ter um som ruim, você espanta as pessoas no som ruim. Aquela chiadeira, aquele volume alto que você... Você entra você entra num comércio hoje, você quer falar com o vendedor, você tem que gritar. Não consegue. Por favor, não sei o que. Você fala, pelo amor de Deus. Então, você tem que entender isso. E realmente existe estudo de que o som gostoso, o som ambiente, te dá mais conforto de você ficar dentro da loja. Então, você ficando dentro da loja mais tempo, porque está confortável, você acaba gastando. Então, o som ele veio para ajudar nisso também. Perfeito. Depois eu vou contar uma curiosidade pro Marco, mas mais lá pra frente. Por enquanto, Jéssica, Pedro Panoc, sigam à vontade aí para trazer os questionamentos. E isso que o Marcos falou acontece muito nas lojas dos shoppings, né? O som, né? Eles trabalham muito a parte do som, um som ambiente, um som agradável. E igual você está falando, se o som é agradável, ele não atrapalha os funcionários, né? Isso, ele não atrapalha. Se for bem planejado, se tiver um projeto bem distribuído, aí equipamentos de qualidade. Por isso que a gente está aqui hoje, porque querendo não tem que contratar uma arquiteta de qualidade. Com certeza. Tem que contratar para ela dimensionar esse som junto com a nossa expertise e falar, esse ponto aqui, às vezes botar num caixa, deixar lá uma caixa em cima do caixa ali, para a hora que a pessoa está pagando aquele volume muito alto, ela não vai gostar. Tem uma proteção hoje, por causa do Covid, a gente tem aquele espelho na frente, você tem que gritar para falar débito ou crédito. Então, a gente tem que sempre entender, é como se fosse um mapa de calor. Você olhar a tua loja, olhar o teu comércio e ver onde é a circulação de pessoas. Aonde as pessoas param mais, aonde as pessoas só estão de passagem. Então, é entender isso daí para que... Tem um espaço do homem quando a mulher vai comprar roupa, sabe? Aquele sofazinho. Pra ele esperar com muita calma. Aí entra a nossa expertise para, vamos botar um sonzinho para ele ali, ficar confortável esperando a mulher. Legal. Que toda loja tem que ter o espaço do homem. É isso mesmo. Pedro Panoc, Jéssica, manda bala aí nas dúvidas. Mandar um abraço pro Carlos, ele tá fazendo uma correção aqui no YouTube. Ele falou que, na verdade, são 12 ambientes... Além de toda a rede Wi-Fi e câmeras de segurança. Isso, mas os 12 ambientes com automação, né? Tá contando com a automação. Então, e tá mandando parabéns pra você, Jéssica, arquiteta talentosíssima, seu ambiente ficou lindo e muito agradável. O Carlos, que já esteve aqui conosco também. Que maravilha. Obrigada, Carlos. Carlos é um querido e graças aos meninos... Olha, o Carlos é uma parte importante na empresa. A gente veio com o sonho e aí a gente precisava de alguém que concretizasse o sonho. Porque eu entendo, eu sou apaixonado por áudio, eu sou apaixonado por automação, mas eu falar assim, Marcos, tu sabe instalar? Não. Tu sabe se vai dar certo? Não. Aí eu precisei do Carlos. Carlos, ligamos pro Carlos, ele é meu vizinho de rancho de família, e ligamos pro Carlos e falamos, Carlos, e aí, a gente tem essa ideia, vamos fazer acontecer? Aí ele abraçou e falou, pode deixar que... Ele bateu no peito e falou, eu faço acontecer. Deixa comigo. Deixa comigo. Então, é aquela coisa, eu sou comercial. Eu vendo, aí eu só viro pra ele, então, vende assim. É isso. E aí? Se vira. Como é que vai instalar, como é que vai fazer acontecer? Aí ele
Ele se vira nos 30 lá. E ele trouxe muita informação pra gente, Verdade. né? Sobre a automação, né? Sobre a geladeira, né? Que ele falou que a geladeira ia avisar pra gente o que estava faltando. Isso é muito importante, interessante. E falando aqui sobre som, também, hoje em dia tem vários modelos, né, Marcos? Não tem, antigamente era só aquelas caixinhas, né? No gourmet, enfim, Sim. Nos ambientes. E hoje, igual no meu ambiente da Casa Cor, eles colocaram as caixinhas que são invisíveis. Então você chega lá, você nem vê, não sabe de onde está saindo. E tá passando, tem a chapa de MDF, ela tá em cima, no forro, no teto. E o som tá com muita qualidade, mesmo estando oculto. Isso é muito interessante. Todas as empresas hoje em dia, elas começaram a perceber que elas têm que se desenvolver. O som, ele não pode ser simplesmente uma caixa que você põe no teto ou uma torre de som. Então eles começaram a entender que eles têm que ir percebendo a necessidade do cliente. E então, no teu espaço ali, a gente entrou até com a marca Ludic. A gente trouxe que é um sistema de som invisível. Por quê? Eles levaram apelo da estética, de elas não estarem aparentes. Então, tu tem o teu painel todo ali de MDF. Eu fazer um furo de diversas caixas ali, eu estragaria teu painel de MDF. Sim. Então, por isso que a empresa ela é muito bem pensada nisso. A gente faz todo o sistema de som invisível, ele vai por cima disso. Então, ele é colado, porque a gente tem 4 pontos de cola, a gente trava o sistema de som e ele ainda consegue te passar aquele som ambiente. Não necessariamente precisando ser no teto. Você tem ali, o pessoal que for lá conhecer a Casa Cor, na Espaço Avenida tem um banco ali, e aí naquele banco tem um sistema de som. Eu até convido a todos para ir lá e procurar o sistema de som e virar e falar aonde está saindo o sistema de som. Porque é difícil saber. E o som ficou muito agradável. Mas, além desse tipo de som, também tem as outras caixinhas, né? Que hoje em dia se tornaram uma peça decorativa nas casas. A gente tem uma Sonos, uma Magna, elas são caixas com apelo estético absurdo. Elas são lindas, você coloca ela tem algum outro espaço lá dentro também que vocês vão entrar. E realmente, ele tem a sua apelo para se tornar aquilo que você coloca na decoração. A pessoa bate o olho, ela não sabe de onde está saindo o áudio. Que aquilo ali é uma caixinha de som. Isso. A gente tem da torres que você coloca na área externa de mármore, elas são revestidas com mármore e você não sabe que aquilo ali é uma caixa de som. Tem aquela lareira, né? Sabe aquelas que podem ser ser centro, isso, é uma mesa baixas. Aquilo ali a gente tem uns modelos que são caixas de som. Então ela fica na área externa, você consegue botar uma lareira, escutando um som e bebendo um vinho. Exato. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Pedro, tá quietinho aí. Daqui a pouco tem repórter CBN, mas eu já imagino que você tem dúvidas por aí. Manda bala. Se todo mundo escutasse a CBN, ouvisse o Marcos, a gente evitaria, né? Atenção, a promoção aqui, chega na loja. Né? E às vezes isso até é afugenta, em vez de chamar ali para a loja. Enfim, fica aqui só a minha observação. Ainda toca Luan Santana, Clone. Aí... Não, mas deixa tocar o Luan Santana. Não mexe com o Luan Santana, não. Deixa ele bem baixinho e vai dar tudo certo. Tô brincando. Marcos, você mencionou essa questão de área externa. Eu já vi o som, por exemplo, na piscina. E é isso mesmo. Dá a impressão que o som está brotando ali de dentro da piscina. Como é construído essa situação? E a gente observa, tem mais um detalhe, a gente não consegue também identificar onde está exatamente ali a caixa de som. A tecnologia está tão evoluída a esse ponto. Como é que vocês conseguem trazer esse som que envolve, inclusive, todo um ambiente, por exemplo, numa área ali como uma piscina? Porque quando a gente pensa na área externa até, a gente tem vários modelos. O tradicional são aquelas caixas externas que a gente pode botar num teto, na parede, mas elas são externas, elas não são embutidas em nada. E aí foi acabando tendo desenvolvimento. Tem os subs hoje que eles são enterrados na terra. Tem caixas hoje externas que elas são... Como é que se chama da terra que ilumina as luminárias? Tipo os espetinhos? Uns espetos. Tem uns espetos que você coloca na grama e aquilo reproduz o áudio. Claro que você tem que fazer uma infra ali por baixo da terra, mas você consegue fazer hoje simplesmente sem aparecer que aquilo ali tem um som tocando. Arandelas também, né? Arandelas externas, você coloca todas aquelas arandelas no fundo da tua casa, são luminárias mesmo,
mas dentro elas têm um sistema de som e é de extrema qualidade. Exato. E inclusive esse produto que eu me refiro, quando você fala colocar na terra, é exatamente isso, né? Na terra mesmo tem uma qualidade, uma durabilidade, que pode chover, pode, enfim, passar sol. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter ou não? Na área externa, as caixas elas são bem protegidas, tá? Até o sub, por exemplo, ele é enterrado na terra, ele não fica para fora, ele é escondido embaixo da terra, então você joga a terra por cima. Mas toda essa parte de sistema de som ela é bem lacrada, são caixas bem seladas. Então a manutenção ali é só se alguém passar e chutar. Mas a manutenção de queimar, de estragar é muito difícil. É muito difícil hoje em dia dar uma manutenção no sistema de som. 9h27, Jéssica. Daqui a pouquinho tem repórter CBN. Anderson, agora sim, voltou. Deu uma tremida ali na nossa tela, mas agora tá tudo certo de novo. Dá tempo, dá tempo de trazer ainda. Que daí eu fico repórter. Sim, senhor. Pode ficar à vontade. Vamos sair ali do ambiente externo para o interno. Como é que funciona essa questão da projeção do som dentro de uma residência? Isso depende muito ali do gosto do cliente. Como é que funciona essa tua conversa, né, para descobrir o que dá para projetar em termos de som? Vai depender de quê? Do tamanho, do ambiente? Como é que funciona isso? Nos explicita. Eu gosto muito de ter quase uma entrevista com o cliente de início. A gente sentar com ele numa mesa e entender o que ele gosta de ouvir, porque queira ou não muda muito se ele gosta de um rock, de um sertanejo, de uma música clássica. É entender o ambiente dele, o teto influencia muito, a altura do teto, dimensão ali do ambiente, a gente tem que tirar as medidas. É entender aonde é a mesa, onde as pessoas vão ficar sentadas. A gente gosta de fazer aquela entrevista para saber como que é a rotina dele, como que ele vai utilizar o som, porque isso tudo influencia. A gente pegar 30 metros ali de sala e às vezes a gente só botar montoeira de caixa no teto, fica aquele volume alto, não fica legal. Então a gente gosta de ouvir o que o cliente quer e o bolso manda muita coisa também. Mas isso a gente consegue hoje, tá fácil, a gente consegue administrar bem o bolso de um cliente para que ele entenda que o som não é, quando a gente fala de som, não esperar um volume tão grande. A gente consegue sim entregar um som de muita qualidade num preço extremamente justo. Legal. Tá na hora, Pedro Panoc, do repórter CBN? Ainda tem mais um momentinho para você trazer uma dúvida, Jéssica. Antes da nossa pausa, a qualquer tempo, o Pedro Panoc nos avisa. E então fala pra gente qual que é o maior erro que as pessoas costumam cometer. Ou talvez você poderia falar, tipo, algo que você viu que as pessoas fizeram e que não foi legal. Às vezes uma dica, né, Camila? Para as pessoas. Eu sempre falo, é interessante você procurar um profissional. Procura um profissional, fala com ele, mostra seu ambiente, mostra a sua casa e explique a sua ideia. Porque às vezes ele vai na internet, compra aquela montoeira de caixa, chama alguém ali para instalar aquilo ali no teto, enche de caixa, não sabe se as caixas têm uma qualidade muito boa, compra um amplificador fraco que não vai tocar as caixas, ou vai comprar um amplificador muito forte que vai ser desnecessário para aquele volume. Então, existe muito cálculo por trás disso, muito entendimento, é você saber realmente como dividir isso aí, você criar zonas no teu ambiente. Então, as pessoas elas enchem o teto de som, acham que aquilo ali vai te entregar uma qualidade e aí sai aquele som metálico que incomoda, sai aquele som estourado, aquela chiadeira, vibra teto, vibra tudo. E o som de qualidade ele não é escutado muito alto, o som de qualidade é escutado baixo. Para você entender o alto, médio, agudo, é você entender todos os canais tocando. Então não tem a ver com a quantidade, né? Não. E sim a qualidade. Então essa é a importância de ter um profissional te ajudando a auxiliar, né? Isso é muito importante. Até agora porque, sim, eu acho, Jéssica. Tá na hora, Pedro Panoc? Eu fico preocupada ali com o nosso relógio para não interromper e acabo interrompendo. Vamos fazer Podemos? A gente vai fazer então uma pausa, Marcos, por conta do repórter CBN, mas é bem rápido, a gente está de volta. 7 minutos, tô querendo voltar na sexta-feira, Pedro Panoc. Seguimos aqui com o nosso quadro CBN Casa e Construção, hoje na companhia da arquiteta Jéssica Cândido, aliás, hoje e toda sexta, né? Mas hoje ela trouxe aqui como convidado o Marcos Squir, né?
empresário, está falando sobre a importância da sonorização nos ambientes. Tem bastante gente mandando mensagens aqui. O Júlio César é o nosso ouvinte cri-cri. Aí ele falou bem assim, que hoje ele está atacado. Ele já reclamou de um monte de coisa aqui hoje, Marcos. Aí ele falou bem assim, ó. E está criticando o sertanejo. Poxa vida, Júlio César. Ó a mensagem dele, Jéssica. O som e a playlist é essencial em um ambiente. Dependendo da altura da música e do estilo, eu nem entro. Aqui perto da minha casa tem um espetinho que é um ambiente de varanda, comida boa, mas eu faço questão de não ir. O som é horrível. Muito alto, sertanejo universitário. Quando a família quer ir lá, eu já nem vou. Só mando trazer meu pedido. Hoje em dia não se toca mais música boa, não se toca mais som ambiente. E aí, na visão dele, isso espanta o cliente. Tá aí. O Júlio César, ele é bravo, ele é cri-cri, não gosta de sertanejo universitário. Mas faz sentido e é algo que você vinha falando, né? Dependendo ali de como o empresário, enfim, como a pessoa organiza o som ali no local, a pessoa acaba indo embora, né? Nem entra, como diz aqui o Júlio César. Não entra, isso traz um desconforto mesmo. Eu concordo com o Júlio César, ele tá certo nisso. Não, mas não fala mal do sertanejo. Só da altura, só da altura. O sertanejo, eu preciso concordar que é muito bom o sertanejo. Mas realmente, você chegar no teu ambiente ali, ainda tá numa música que, pelo visto, não é um estilo de música que gosta. E o som ainda está estourado, está alto, você não vai realmente ficar. Então é isso que eu falo, que no comércio o sistema de som tem que ser muito bem pensado, porque espanta o cliente. Então, se tu puder ir lá, qualquer coisa, manda mensagem, eu vou lá contigo, a gente conversa com o pessoal de pronto, arrumar isso aí. Tá aí, Júlio César. Todo o Marcos ganha, já vai né? agilizar a playlist. Às vezes é justamente isso, né, Marcos? É uma opinião de um cliente que pode até, porque às vezes o cara tá ali, ele faz um ambiente para ele, na visão dele tá tudo ok. Mas na realidade tem isso, ele vai deixar várias pessoas descontentes. Às vezes entra o profissional, alguém que tem, portanto, conhecimento, fala, não, calma aí, teu som tá... Para dar essa ajustada, né? Porque aí você vai estabelecer uma conversa, imagina, num ambiente ali, você não consegue falar. Quando a gente vai num ambiente desse, a gente quer sentar, conversar, né, degustar o que tem ali. O Júlio falou até que o produto é bom, mas o som, essa coisa incomoda ele. É importante os empresários estarem atentos também para essa questão, né, Marcos? Concordo. Essa parte de quando a gente fala do isolamento acústico também é muito importante, a gente trabalhar sempre com um material acústico que te ajude a somar junto com o som. Então por isso que tem que ser muito bem entendido isso aí. E às vezes o Júlio deu a opinião dele aqui, apareceu, mas imagina a quantidade de cliente que ele perde numa semana pelo fato de, às vezes, não escutar. Ou até mesmo o cliente ele fica com um pouco de receio de chegar e falar, tem como baixar um pouquinho o volume, ou tem como trocar a playlist. Às vezes você pedindo, mas o também... empresário tem que entender que o que está ali, o público dele tem que se sentir confortável. Mas às vezes também, se a caixinha de som for com qualidade, a música vai, né? Um sertanejo até pode, se tiver num volume adequado, um som mais agradável, eu já vi que Marcos tá igual o Júlio César, ele não é fã do sertanejo. Ele não quer sertanejo. Pior que eu gosto do sertanejo, mas o meu... Mas a qualidade pode alterar, né? Altera muito a qualidade. Mesmo qualidade o sertanejo, por mais que seja, pode ser um modão, mas se você colocar um sistema de som muito bom, com um gravezinho, umas caixas boas, vai ficar gostoso de ouvir. Fica melhor a qualidade do som, né? Isso aí. Muito bem. Jéssica Cândido, 9h41. Conta pra gente aí mais dúvidas. Eu sei que daqui a pouco você quer falar, inclusive, de cinema. Quem quer ter um cinema em casa? O Marcos vai trazer pra gente essa possibilidade, né, Marcos? Todo mundo pode ter um cinema em casa. Não tá tão difícil das pessoas terem essa qualidade, né? Que é o que a gente estava falando antes. E sobre... Fala pra gente, Marcos, sobre o cinema. Vamos falar. Porque cinema é muito agradável, né? Todo mundo quer no final de semana eu já não sou ficar fã em de casa. Cinema, não, mas em casa. Porque eu durmo. Você dorme? Eu durmo. Mas é que um cinema dentro de casa não é um cinema. Um cinema, eu falo que é você ter um evento dentro da tua casa. Então conta aí a particularidade de um cinema em casa, em que ele se difere do cinema tradicional ali do shopping. Porque quando a gente pensa em montar um cinema dentro de casa, eu sempre falo, a gente procurar uma série de fatores para aquilo ali se tornar um evento. Não simplesmente você deitar na tua cama, ligar a televisão, utilizar o áudio original da tua TV, e aí você
escolhe qualquer filme ali, põe o filme para rodar e aí acontece você dormir, normal. Mas quando a gente fala de ter um sistema de som em casa, ter um sofá de qualidade, um isolamento acústico, a gente ter uma sala trabalhada também junto com o sistema de som, é literalmente você até escolher um filme, entender um pouco do filme, ler uma sinopse do filme, saber qual que é a história, deixar o celular de lado e prestar atenção no filme. E tirar aquela qualidade do áudio da televisão. É você trabalhar hoje com 2.1, que seria um tradicional, vamos dizer assim, uma soundbar, com 2 alto-falantes na frente, um sub, já ir para um 5.1, que é uma qualidade de cinema, que seria, numa dúvida, assim, para matar com o pessoal da curiosidade, que seriam 5.1, seriam 5 caixas, 5 alto-falantes e um sub. Então, a configuração padrão são 3 caixas frontais viradas para o sofá e 2 caixas em cima do sofá. Então, seria o 5.1, que seria o sub. O que é sub? O sub é o que te dá pressão sonora. É aquele que dá o quadradinho ali que fica mais. Entendi. Tem que ficar especialmente no chão, de frente com você ou até lateral. Eu tenho no nosso espaço lá no showroom um sub da Sonos que ele fica no meio do sofá. Então ele te dá a pressão sempre para onde as pessoas estão sentadas. Você tem aquela vibração. E aí quando você junta esses fatores, junta com chamar uma arquiteta tua de confiança e fazer um estudo, de colocar um carpete, uma cortina grossa, para que todo aquele som trabalhe na maior qualidade dele. Te entregue um isolamento, que você não tenha percepção externa. E aí se torna confortável você ver um filme. Você está ali, você está envolvido, você cria uma bolha acústica e quando você vê, você não fica com sono. Você está ali, você está entretido, você está prestando atenção na história. Então, e aí não é uma coisa... É toda uma atmosfera que envolve, não se torna cansativa e você consegue contemplar ali o filme, vamos dizer assim. Cria um momento especial, né? Com a família, igual quem tem criança em casa, é uma delícia, né? É uma delícia, que aí tu põe lá, põe um filme e deixa lá, eles vão ficar um tempo ali. Isso aí, é muito bom. E os tamanhos de tela também que vocês trabalham, né, Marcos? Que a gente tem o pessoal do Grupo OnWay, que é um grande parceiro nosso, é o Abel. E a gente tem painel de LED, que aí dá uma sensação de estar dentro do cinema mesmo. Ele não tem interferência de iluminação. Então a gente faz um projeto, vê o tamanho da tela, a gente consegue colocar uma tela ali. Aí se torna a configuração perfeita. Uma tela de LED, um sistema de som, um sofá muito bom. De preferência, vamos para um sofá da Natus, fica uma qualidade show. Carpete, cortina, aquela sala bem escurinha, não tem. Aí se torna um cinema bom. Aí tu não vai mais sair de casa, tu vai todo dia chegar do trabalho, vai ligar teu filme ali e vai passar horas e horas. Quero ver se você vai dormir daí, Camila. Aí não vou ter que fazer esse teste aí. E a gente tava falando aqui nos bastidores, só para que o pessoal tenha uma dimensão, Marcos. Você falou bem assim, se você me falar que era um cinema de 2 milhões, eu vou fazer um cinema de 2 milhões. Isso. Mas uma pessoa que tem ali uma casa legal, tá pensando em fazer esse espaço, a partir de que valor ela conseguiria executar esse projeto? Um cinema 5.1, vamos pensar na parte sem painel, só no sistema de som. Eu consigo entregar hoje um cinema de 5.1 acima de 18 mil. 18 a 20 mil eu entrego muita qualidade de som. Por quê? Eu gosto de ouvir, igual a gente conversou já, de entender o cliente. É uma sala de 20, 19 metros quadrados, é você entender o teu tamanho ali e falar, não adianta eu chegar no cliente e falar, olha, você vai montar um cinema, beleza. Eu nem vou no teu ambiente, vou falar, 500 mil para tu montar teu cinema, caixa de som, torres imensas. E não é teu propósito, nunca vai conseguir utilizar isso da forma correta. Então, eu falo, é viável ter um cinema dentro de casa hoje. Se você for calcular hoje cada saidinha que você dá numa cesta, você paga os 18 a 20 mil bem tranquilo e você fica dentro de casa no teu conforto. Dependendo do tamanho da família, né? Lá em casa é uma tropa, então já coloca aí. Já bota no orçamento. É mais rápido para chegar. É mais fácil de pagar. O seu Arnaldo Luz está aqui mandando um abraço para toda a equipe, parabenizando toda a equipe CBN Cuiabá pelo belíssimo trabalho. Tua irmã também está aqui hoje, Jéssica, Kate, ela falou, bom dia, pessoal, parabéns, Rádio CBN, sempre com bons conteúdos. Uma perguntinha para o Marcos, qual é o tempo médio necessário, desde o planejamento até a entrega final para a instalação completa de um sistema de som? Tudo isso tem diversos fatores que influenciam. Beijo, Kate.
Conta pra Obrigado, nós. Kate, pela pergunta. Se a gente for pensar numa obra cinza que ainda está começando, é muito legal a gente entrar nesse tipo de obra porque a gente consegue fazer uma infra inteira do sistema de som. Porque cada caixa, a gente tem ligações diferentes, mas no cinema 5.1, cada caixa ela tem que descer um cabo por receiver. No sistema tradicional, que são cabeadas. Então, a gente tem que vir com essa infra, tem que vir com uma tubulação protegendo esse cabo de som. Ele não pode misturar com elétrica. Existe uma série de cuidados que a gente tem que pensar quando a gente vai montar um sistema de som. Não é somente abrir o forro, jogar um cabo lá para ele descer e deixar o cabo solto em cima do forro. Não, isso é um padrão de qualidade que a gente não gosta de trabalhar. Então, se a gente vai montar um sistema de som, e aí isso influencia muito no tempo. É o tempo da obra, é o tempo de... Claro que quando a gente fala de uma reforma, a casa está pronta, é jogo rápido. A gente fura, faz a tubulação, passa a questão de 15 dias. Entendi. É possível. Mas o tradicional é um tempo hábil da obra mesmo. Mas a gente é o último a entrar na obra. É a hora que estão fazendo a limpeza, eu já passei os cabos, já passei a infra. Aí eu lá só instalar as caixas de som, então praticamente eu estou entrando junto com o proprietário ali. Porque todas as caixas são limpas, elas têm umas telas em cima que é um pano, então tem que ser tudo limpo. Tem que ter um cuidado, né? Não dá para entrar naquele momento de obra pesada ainda, senão pode trazer prejuízos. Mas no caso de pessoas que não estão reformando e não estão construindo, mas elas querem ter esse sistema de som, essa automação, é possível? Vocês conseguem fazer esse trabalho? Conseguimos, porque a gente tem uma linha de som que ela não precisa necessariamente da tubulação de cabeamento. Eu preciso de elétrica. Todas as caixas são inteligentes, elas têm o seu cérebro como se fosse o teu computador nelas e elas se linkam entre si. Então elas conseguem gerar um 5.1 só com elétrica. Perdão. Então, e a parte da automação, eu só preciso da caixinha 4x2. Ah, que interessante, né? Porque na maioria, hoje em dia é normal as pessoas, devido à tecnologia, essa automação, as pessoas quererem ter esses equipamentos em casa, né? Mas a hora que pensa em reforma, em cortar o gesso, toda essa trabalheira, né, que dá a reforma, não resolvem desistir. Na reforma é difícil. Na reforma. É. Inclusive até em consultórios, isso é bacana o que você está falando, porque também entra que esses escritórios também podem entrar, né? Esses espaços comerciais, vocês conseguem entrar sem fazer muita bagunça, né? Sim, sim. A gente pode entrar ali, tá todos os funcionários, a gente consegue entender todo a layout, né? E conseguir trabalhar ali dentro sem quebrar um gesso ou furar um gesso, porque o gesso ele tem aquele pozinho. Sim. Então vira uma bagunça absurda. Então a gente conseguiu trabalhar hoje na nossa empresa caixas elétricas ou cabeadas. 9h50, quase reta final por aqui, Jéssica, mas tem mais curiosidades, fica à vontade para trazer. Pedro Panoc também tá mais quietinho, mas sempre tem alguma pergunta que ele deixa ali para essa reta final. Só mandar um alô ao Breno também, que nos acompanha de Petrolina. Ele falou que ele também não gosta de som muito alto, que incomoda bastante. Aí ele fala que lá onde ele mora, lá perto da casa dele, tem aqueles paredões de som, que o som fica lá torando até altas horas da manhã. Ele fala, não sei por que isso, Camila, principalmente nos finais de semana, mas ele disse que também não gosta desse som muito alto. O Breno tá em Petrolina, tá distante, mas mandou mensagem aqui pra gente, tá sempre na nossa audiência também. O Breno é o da planta, não? Não. Não é? Da planta, ele não apareceu aqui hoje, eu não lembro o nome dele, mas ele não apareceu. Estamos sentindo falta dele. O Breno tá sempre por aqui também, mas Obrigada, é outro Breno. ouvinte, nosso ouvinte lá do Nordeste. Ah, então tá. Outra curiosidade não. Esses dias vocês estavam falando pra gente sobre as tendências de mercado. Porque, para quem não está no meio, não conhece, né, esses detalhes, esses equipamentos que estão chegando. E fala pra gente, Marcos, quais são as tendências de mercado? O que você acha que é muito interessante? Que você fala, isso é muito legal. As pessoas precisam conhecer, precisam saber. O sistema de som ele vem evoluindo com o tempo. Tá, então quando a gente fala de tendência de mercado, a gente, por exemplo, hoje está com uma linha Carway, que é uma marca italiana que a gente está expondo até na Casa Cor. E eles têm as menores caixas de reprodução de áudio do mundo. Então, a evolução do sistema de áudio é que as caixas estão também se preocupando com o seu apelo estético, elas estão preocupando com
tamanho, porque você não vai fazer uma sala linda, se preocupar com tudo aquilo e ainda querer colocar uma torre de áudio brilhando luz e não combina, não fica legal. Então eles começaram a se preocupar que realmente a caixa ela não precisa ficar só escondida no teto, ela tem a sua função, mas ela tem que combinar com o ambiente. Então existe vários materiais na linha de som que a gente consegue, com mármore, com cores diferentes. É a gente trazer isso que o som ele é para combinar no teu ambiente, para ele sumir. Você consegue ouvir, você escuta, você sabe que tem ali, mas ele sumiu no teu ambiente, você fica procurando. Tem um espaço ali igual do teu espaço que a gente não sabe onde está a caixa. Sim. Ele está escondido. Aí tem outros espaços lá na Casa Cor que a caixa é desse tamanho. Quem estiver no YouTube vai ver, é pequeno, é muito pequeno, a gente está falando de menos de 10 centímetros de caixa. E ela tem uma proporção de áudio muito grande. Então, quando você faz um móvel, esconde essa caixa, você vai ter a evolução do sistema de som dentro da tua casa. Então, é bom que as empresas começaram a perceber isso. Então tem o gosto para todo mundo. Quem pra todo gosta mundo. das caixinhas aparente tem, de sobrepor ou de embutida no teto, ou talvez, se quiser aquelas caixinhas mais decorativas também tem. Se quiser usar uma caixinha de som, uma arandela som, também tem, né? Então tá tudo de acordo com o gosto do cliente, né? Isso o que mesmo. o cliente quiser, vocês têm para atender. Isso é muito legal, né, Camila? Tem uma pergunta aqui, não aparece o nome dele no WhatsApp, mas ele está acompanhando, ou dela, perdão. Não sei quem é, tá sem foto e tá sem nome, mas pergunta aqui. Bom dia, se esse som que o Marcos está falando é possível colocar também em igrejas? Sim. Existe tipos de som. Aí é aquela coisa, a maioria das igrejas são teto muito alto. Mais alto. Isso, então eu preciso sempre entender isso e conhecer a altura, aonde vai ficar as pessoas, mas sim é possível também colocar em igreja. É só ir conhecer o ambiente para você eu apresentar o melhor produto para a pessoa. Tá, e manda o seu nome aqui para eu poder mandar um oi aqui educadamente, né? Porque eu falei que é alguém que está conversando conosco nesse momento, mas não sei quem é. Pedro, tem mais alguma dúvida aí nessa reta final? Você gosta de música mais alta, mais baixinha? Qual é o teu gosto, Pedro? Acho que música é o momento, né? É a atmosfera do momento, a depender do dia, a depender da questão do sentimento, a gente vai escolhendo uma determinada música. Eu sou muito eclético em relação a isso, mas no geral eu gosto de ouvir uma música mais tranquila, assim, uma música mais no volume agradável. Eu tenho um problema muito sério com um som muito alto. Tuntes. Eu até gosto do tuntes, mas no nível de volume que não machuque, não atrapalhe, não incomode, né, o ouvido, né? O Marcos, nesse sentido, a gente tem aí no mercado a soundbars, aqueles equipamentos que eles vêm de uma certa forma já ali com funções pré-programadas de fábrica. Esses materiais, esses equipamentos, ele também, de certa forma, ele supre alguma necessidade a depender da necessidade do cliente, do ouvinte? Com certeza. Essas soundbars que a gente tem hoje no mercado, a gente tem algumas linhas de soundbar até na empresa, a gente consegue suprir muita coisa. Por quê? É um investimento bem razoável de se fazer, você ganha muita qualidade da sua televisão, você consegue entregar sim, porque num soundbar você tem só uma soundbar frontal, você tem soundbar que tem sub, que ela tem mais caixas atrás. Então, esse tipo de caixa você consegue suprir muito sim a qualidade de som da tua casa. Claro que ela tem uma certa limitação. Você tem ali o seu máximo, você tem que se preocupar com uma certa infra também para ter isso, mas supre. Te atende muito bem, vale a pena, é muito melhor do que o som da televisão. Muito melhor mesmo. Quem perguntou sobre as igrejas é a Jennifer de Campo Novo do Parecis e mandou um abraço aqui para todo mundo. Tá na nossa audiência também em Campo Novo. Obrigada. É Jennifer? Jennifer. Obrigada. Beijo para você. Obrigada também, Jennifer. Você gosta de música alta, Jéssica? No carro é duvidoso, assim, né? No carro às vezes, é igual vocês aquele encontrarem. lá, como fala? Nossa, seu carro não deu nenhum sinal, não tava dando nenhum problema, você não ouviu nenhum barulho. A música da Jéssica tava torando, a ambulância pedindo passagem. É complicado. Eu não gosto de ouvir música quando eu tô trabalhando alguma coisa, porque eu quero cantar.
Eu acho que eu sou quero cantora. cantar também. Aí eu me perco cantando, né? Aí eu esqueço do trabalho. E eu também não gosto de fone de ouvido. Não gosto. Por exemplo, na academia, igual você falou que você gosta, né? De fone de ouvido. Eu gosto. É você, né? Que falou gosto também, Eu quero não ver era o eu, que o mas povo eu tá gosto. conversando ao meu redor. Eu fico aqui só pra ouvir o chamado do Pedro. Mas se eu pudesse, eu ficaria o tempo inteiro sem fone de ouvido. Porque parece que o mundo tá acabando do meu lado e eu tô off desse evento histórico. E você diminui o volume para estacionar? Pra tudo. Eu não sei. Vai procurar um lugar pra enxergar, tem que dar uma Você tá diminuída escutando? ali, porque senão é muita informação ao mesmo tempo. Eu sou essa pessoa também. Tem que diminuir. Enfim, reta final por eu aqui. agora estou ouvindo, além de vocês, estou ouvindo a rede, estou ouvindo um monte de O situações. Panó que ele aqui, fica né? ali, Marcos, mas um fone dele tá conectado lá na rede pra saber se tá na hora do intervalo, o outro ele fica escutando a gente e tem mais um sonzinho que ele fica ali que ele escuta os operadores. Então é 1001 utilidades. E ele ainda consegue formular uma boa pergunta, interagir. O Pedro é uma exceção, né? Porque não é normal, né? Através dos estudos, que os homens consigam fazer tantas funções assim, né, Pedro? Exato. Olha, Jéssica, tô do lado ainda aqui, eu aproveitou não pra dar uma percebi. alfinetada do nada, Marcos fica menino. olhando. Ô, A Marcos. Jéssica aproveitou pra dar uma alfinetada. Nessa questão aí, o que tá rolando na atuação de bar agora? Em termos de música, assim, o que tu curte? Só pra gente entrar no clima de sexta-feira. O que Que música que você curte? Na atuação Tá. de bar, o teu som, o projeto de som, o que tá rolando lá? Olha, aí é um assunto complicado, porque eu vivo de som, eu escuto áudio, eu escuto música o dia inteiro. Tem dias que eu tô escutando MTG, tem dias que eu tô num funk, tem dias que eu tô no... Não, pagode não. Tem dias que eu tô no Pagode sertanejo. não, Não, pagode é não. bom. Não. Poxa, Eu sei pagode é cantar, bom. não, mas... A Cleide ouvi isso, coisa. Pagodinho é bom. Um rockzinho clássico é Ah, gostoso bom. de se ouvir, mas o sertanejo ultimamente tá me pegando, mas a minha paixão mesmo é a música eletrônica. Acho, não gosto. Não Bom também. é meu forte. Não, Porque, a música gente, eletrônica é boa. tem um negócio que chegou aqui, eu não vou citar nomes, mas é fofoca. A pessoa falou que não é pra levar o ar, mas eu vou levar. Falou que mora próximo a um motel e tem uma suíte que rola muita festa com muito funk e ele fica escutando tudinho, Marcos. Principalmente de madrugada, de quinta até segunda. Não pare. Ele falou que um dia vai gravar o áudio e vai mandar pra gente entender do que ele tá falando. Vó, preservei o ouvinte, preservei o bairro, o condomínio e o nome do motel. Mas ele falou que por lá a sonorização tá falha, que os vizinhos estão ouvindo tudo. Ainda bem que estão Tem que ouvindo só falar. a música. Tem que falar, tem que Que falar. bom né? que o volume tá alto. Que bom que o volume tá alto, É ô, melhor meu você amigo. Senão escutar você um poderia funk. estar escutando outras coisas. Tá na hora de fazer a nossa pausa, Pedro? E a gente volta pra se despedir? Como é que estamos? 10 horas em ponto. Quer perguntar Tá mais na uma hora? coisa? Tá no Pode break? perguntar, dá tempo. Pode perguntar, Jéssica. Pergunte. Aquele sistema que vocês colocaram lá no ambiente, que dá para ligar o Bluetooth independente do celular. Isso é Isso uma é muito coisa legal. importante. A gente faz todo o sistema de som, a gente gosta de trabalhar com essa forma. A gente não conecta nada por áudio, por Bluetooth, desculpa. A gente conecta tudo pela rede. Olha só que legal. Para que realmente a gente não perca aquele... A gente já tá no churrasco, conectado teu som ali, e aí você vai escutar o áudio do teu vizinho reclamando do teu volume, ou Ou e aí contando uma sai no fofoca, áudio. Ou né? vão te ligar para a música. Não, a gente Exatamente. utiliza... que na maioria dos telefones é o AirPlay da vida. Você puxa ali, você consegue comandar a tua caixa, mas você ainda consegue ver Instagram, você consegue viu ver isso, o TikTok. Arrasou. Isso daí eu falo Independente, que... né? Independente, Muito legal. não independente. Você pode atender ali, fofocar no meio do churrasco que ninguém vai ouvir. Minha Isso é Nossa bom. Senhora, já pensou? Já teve áudios desse, né? Que a pessoa tá ali com o Spotify. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco eu falo. Tá. Repórter Minutos, reta final do nosso bate-papo por aqui. A gente precisou interromper a Jéssica e o Marcos ali quando ele falava dessa questão da comodidade, né? Do conforto de você conseguir sintonizar ou ligar, desligar um ambiente ali que tem uma sonorização, mesmo estando distante. Enfim, tem algum detalhe ainda em relação a isso? Fica à vontade, Marcos. Quando a gente fala hoje de conexões, a gente tem diversas, né? Conexões que já vêm, o cabo P2, HDMI, Bluetooth, que é o tradicional que todo mundo conhece. Mas o Bluetooth, querendo ou não, você transfere todo o áudio do teu celular para as caixas de som. Então, tudo que acontecer no teu celular ali, vai todo mundo ouvir. Então, é trazer a inovação nessa parte de que tu vai estar conectado pela rede da caixa de som. Então, ela vai tocar a música. O que você pediu, dentro do teu Spotify, dentro do teu Apple Music, ela vai estar ali
você vai utilizar o seu celular normalmente. Muito bem, 10h07, Jéssica Cândido, caminhando para a reta final. Tem mais algum detalhe? Daqui a pouco vou pedir para o Marcos também deixar a rede social, quem quiser, né, conhecer mais alguma informação aí da Elite Home, né? Elite Home. Mas antes, Jéssica, fica à vontade. Lembrando que tudo que o Marcos falou é super importante ter o projeto antes, né, gente? Não é porque eu sou arquiteta, mas é muito interessante. Igual nesse caso, quando as pessoas querem ter um cinema em casa. É legal ter esse projeto para poder fazer o trabalho de acústica. Igual a Thaís Bach veio aqui, falou muito sobre acústica, sobre esse trabalho. O Marcos ainda falou sobre o carpete, a cortina, que faz esse tratamento e acaba tendo um resultado muito maior, com mais qualidade nos ambientes. Inclusive em gourmet, em consultórios. Então, o projeto ele é fundamental. Às vezes, a pessoa não quer fazer o projeto por ser algo... que vai ser a instalação das caixinhas, pode ter o acompanhamento, uma consultoria, que isso também é bem interessante e importante, né, Marcos? Isso. O projeto, a gente consegue entregar um sistema de som, mas a gente tem que ter diversos fatores para que isso funcione da melhor forma possível. Então, eu consigo entregar um sistema bom, mas se eu não tiver uma acústica muito boa no ambiente, não combina, não é porque tem uma arquiteta do meu lado que eu vou falar que não funciona. Você tem que ter realmente esse acompanhamento. O projeto da arquiteta, ela não é só estético, ele tem que ser funcional. Então tem que ser estudado os materiais para que não dê problema no áudio. Por exemplo, eu fazer um cinema e encher de espelho, de vidro e não vai funcionar. Vai dar vibração, o áudio literalmente ele bate no espelho e retorna. Então, não funciona. Então, tudo tem que ser muito bem conversado com a sua arquiteta, trazer, olha, eu quero um cinema, e aí, o que a gente pode fazer? Aí, as empresas se conversam, o arquiteto ali procura a gente, e a gente estuda a melhor entrega possível. Inclusive, até no caso de um cliente, que o pé direito é tipo 6 metros de altura, igual essa semana o Marcos foi lá acompanhar um cliente meu, e é um espaço comercial, só que é um espaço de 600 metros quadrados e o pé direito é de 6 metros de altura. Então, nós já identificamos que para ter um som de qualidade, não adianta pode colocar o melhor som, mas naquele ambiente que está alto, que vai reverberar, vai ficar ruim. Então, a gente precisa fazer primeiro um tratamento, um estudo, para depois colocar as caixinhas adequadas, né? Isso. Então, não tem a ver com o valor, tem a ver com o processo de estudo, né? Estudar a melhor possibilidade, tanto para custo-benefício, quanto para a qualidade mesmo do áudio. Um teto alto desse, eu colocar uma caixa lá no teto, a 6 metros, eu vou ter que usar ela no máximo e ela vai vir ecoando. Então, não vai dar certo. Vai dar o efeito contrário, né? Eu vou estar vendendo um produto, vou estar vendendo, legal, mas eu não vou entregar o que é necessário para o cliente. Ele vai me ligar todo santo dia falando, não tá legal. Vai ficar desconfortável, né? Muito bem, 10h11, Jéssica, queria agradecer tua participação aqui mais uma vez. Obrigada por comandar o nosso quadro aí todas as manhãs. O Marcos também por compartilhar aí esses detalhes, essas informações conosco. Fiquem à vontade para se despedir, para reforçar aí a visita à Casa Cor e o Marcos também para deixar as redes sociais. Obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada a vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendendo. Cada sexta-feira que eu venho aqui, eu aprendo um pouquinho. Hoje a gente aprendeu sobre a sonorização, que é um tema muito importante, muito que as pessoas precisam ter essa conscientização que um som de qualidade agrega muito na vida. Então, muito obrigada por estar aqui com vocês. Eu convido também aos ouvintes a estarem participando da Casa Cor, conhecendo a mostra que está linda, e em especial a nossa adega Vivere, com certeza. Obrigada, Marcos, também por ter aceitado o convite e ter passado um pouquinho da sua experiência aqui pra gente. Olha, gente, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Peço a todos que, além de tudo, até dia 9 de dezembro... Dia 9 de dezembro, né? 8 de dezembro, na Casa Cor. Venha prestigiar o evento, tá muito legal. Tem um andar de cima ali com música ao vivo, tem o espaço da Jéssica, tem um vinho para você tomar, tem os drinks. Vale muito a pena conhecer a Casa Cor esse ano. Tá na Arena Pantanal ali. E seguir a gente na rede social, Elite Home Tech, ou até mesmo na minha pessoal, Marcos Escur. Segue lá, vamos trocar uma ideia. Se tiver qualquer dúvida sobre som, Marcos, eu tenho meu sistema de som, mas não está muito bem regulado.
conversa comigo, a gente vê o que a gente pode se ajudar. Foi um prazer imenso poder falar aqui. Eu poderia falar horas ainda sobre o sistema de som, mas obrigado mesmo pelo convite. Obrigada. Nós que agradecemos. O Matheus Henrique, ele não perde a piada nunca, Pedro Panoc. Ele falou bem assim, hoje aprendemos também que morar perto do motel às vezes não é uma boa ideia. Beijo pra você, Matheus. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, já já a gente tá de volta.